Olá, a graça e paz do Senhor Jesus, uma boa noite. A ministração de hoje está no Salmo de número 46. Convido você a abrir a sua Bíblia conosco. E diz assim o texto: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Meu querido, quando eu vejo esse texto, analiso a mensagem do Salmo 46, eu fico assim pensando o que de repente estava na cabeça, do escritor. Aqui o texto diz que esse salmo é um salmo dos coraitas, os filhos de Corá. E eu fico imaginando as guerras daquela época, as lutas, as catástrofes, e o que poderia estar na mente do compositor. A gente precisa entender que salmo eram composições, eram canções, eram poesias que eram produzidas. E eu fico então imaginando o que eles poderiam imaginar. Imagine você os terremotos, coisas que a gente vê pelos noticiários, que a gente observa na televisão, notícias que nós estamos todos os dias vendo. Nós, nesse momento, estamos vivendo uma quarentena. Estamos em nossas casas, em nossos lares, porque existe um vírus à solta e nós estamos precisando agora viver um momento atípico, pelo menos na história do Brasil. Creio que seja algo que que nós aqui, a nossa nação nunca viveu. E tem sido algo novo, Eu tenho conversado em casa, conversado com alguns amigos, eu falo, isso já ficou para a história. Fico imaginando eu conversando com a minha filha pequena, a Isabela, olha, em 2020, quando a gente precisou ficar algum tempo recluso, o comércio fechou, a economia sentiu, isso já está sendo... Eu fico imaginando ela na escola, o professor de história comentando sobre o que foi 2020, ela chegando em casa e perguntando, papai, o senhor viveu em 2020? Como é que foi 2020? O que foi que aconteceu? E a gente explicando o momento que nós estamos vivendo hoje. Sabe, é um momento de incerteza, é um momento em que as pessoas não sabem o que ela vai comer, como vai ser o trabalho dela, como ficará o seu emprego. É um momento em que as pessoas ficam ansiosas, muitos com medo, poxa, a minha imunidade de repente está baixa, Pessoas que estão no grupo de risco e ficam, meu Deus, e se eu morrer por causa do coronavírus? Eu gostaria de apresentar a você hoje o seguinte tema da ministração que eu gostaria que refletíssemos hoje. Se confiamos que o nosso Deus é todo-poderoso, então não há o que temer. Se confiamos que o nosso Deus é todo-poderoso, então não há o que temer. E como nós podemos chegar a essa constatação? Primeira coisa que eu observo aqui, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É isso que o salmista apresenta nos 3 primeiros versos. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O auxílio sempre presente na adversidade. Refúgio, fortaleza, é algo que pode estar relacionado às guerras de antigamente. Refúgio quer dizer um abrigo. Fortaleza eram aquelas cidades que tinham suas construções. Aqui mesmo nós temos a Fortaleza de São José, aqui em Macapá. Representa o quê? Segurança. No momento de dificuldade, no momento de guerra, é ali que nós nos escondemos, é ali que nós estamos protegidos, ali nós estamos seguros, é a nossa fortaleza. O salmista está dizendo, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E aí entra o versículo 2 e o versículo 3. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Sabe o que eu observo aqui? Que a confiança em Deus precede a guerra, a confiança em Deus precede as catástrofes, a confiança em Deus vem antes das provações.
Talvez você nesse momento com o coronavírus esteja pensando assim: meu Deus, e agora? E você tem que exercitar a sua fé, tem que se aproximar mais de Deus, tem que buscar confiar mais em Deus em meio às adversidades. Então parece que foi preciso uma adversidade para que você corresse para os pés do Senhor, para buscar de alguma maneira uma confiança. E o que o salmista está nos dizendo é: não, por confiar em Deus eu não vou ficar ansioso, por confiar em Deus eu não vou temer, por confiar em Deus eu não vou me desanimar, não vou desanimar, porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Segunda coisa que nós podemos perceber com a constatação de que se nós confiamos em Deus, se confiamos que Deus é o Todo-Poderoso, então não há o que temer. Primeiro, Ele é nosso refúgio e fortaleza. E segundo, Ele nos acalma quando a tempestade está forte. Versículo 4, preste atenção. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Eu fico imaginando, porque como eu acabei de falar, os salmos são canções. Eu fico imaginando essa música, ela começando com um instrumental um pouco mais pesado, né? Primeiro, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E aí essa música começa a crescer. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aí eu fico imaginando essa canção agora, de repente, toda a sua harmonia, né? Toda a sua composição agora diminui o volume dos instrumentos. Eu fico imaginando naquela época talvez uma harpa bem suave. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Eu escutei o pastor Felipe Seabra comentando sobre esse texto, e eu achei muito interessante que talvez aqui seja uma alusão exatamente às guerras de antigamente, quando os países atacavam, eles faziam cerco em volta dos muros da nação que estava sendo atacada. Então, se a ideia é que Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, não temerei ainda que tudo dê errado, ainda que a terra treme. Então imagine de repente exércitos inimigos chegando, e ali eles ficavam esperando que as pessoas ou morressem de fome até se render, porque não tinha como sair. Então eles ficavam presos, uma hora a comida faltava, uma hora as dificuldades vinham, eles não conseguiriam ficar ali por muito tempo. Então o exército inimigo ficava acampado em volta por meses. Mas olha o que o texto diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É um rio que está na cidade do próprio Deus, a morada do Altíssimo. Sabe, irmãos, talvez você esteja, meu querido, talvez você esteja na sua casa, no seu lar, de repente pensando: meu Deus, vai faltar comida, vai faltar combustível, vai faltar tanta coisa, as coisas estão difíceis, agora eu não sei o que vai acontecer. Confie em Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Amados, nós podemos entender que quando nós confiamos em Deus, nós não somos abalados. Ele nos acalma quando a tempestade está forte. Eu quero te dizer nesse momento: descanse o teu coração. Acalma o teu coração, porque nada foge do controle do Senhor. Terceira coisa que nós podemos entender e constatar no Salmo 46 é que Ele luta em favor dos seus. Fique prestando atenção, olha só que interessante. A canção começa um pouco mais pesada, ela alivia a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? Versículo 4, versículo 5. No versículo 6 agora ela começa a crescer. Por quê? Porque agora é Deus quem vai ao ataque. Enquanto nós estávamos na defesa, agora Deus se levanta em nosso favor, Ele finaliza o versículo 5 dizendo: Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Versículo 6: nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Você pode imaginar Deus vindo em seu auxílio, você pode imaginar Deus vindo em seu socorro, quando os inimigos se levantam contra você, quando a adversidade está grande, quando as lutas estão ferrenhas. Ele não apenas te acalma, Ele não apenas te dá segurança, como Ele diz: eu luto por você, eu luto por você. Eu luto por você. O Senhor luta em favor dos seus.
Dizem que a canção Castelo Forte, de Martinho Lutero, foi inspirada no Salmo 46. Quando ele estava recluso, né, tentando guardar a sua própria vida, ele se levantou contra a igreja católica da época, quando houve a reforma protestante, né? Na realidade ele tentou reformar, ele queria que as coisas mudassem, mas na realidade ele acabou sendo perseguido, e ele disse: Castelo Forte é o nosso Deus, baseado no Salmo 46. Então, esse é um momento de reflexão. Esse é o momento em que nós estávamos lutando com as nossas forças, né? De repente você saía da sua casa todo dia: não, eu tenho que garantir o pão dos meus filhos, eu tenho que garantir os meus sonhos, né? Os meus projetos, os meus planos, e você na sua correria, no seu dia a dia. Agora as lutas vieram, de repente você não está conseguindo compreender muito bem, entender todo esse processo que nós estamos vivendo. Mas aí eu entro na quarta constatação: que se confiamos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, não há o que temer, porque Ele ordena que nos aquietemos em reconhecimento ao seu poder. Você já ouviu aquele versículo célebre? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Versículo 10 da NVI diz o seguinte, né? Ele usa um outro termo, ele fala: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Talvez você esteja na sua casa nesse momento ainda muito agitado. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ver as coisas dessa forma. E você talvez está ansioso porque você sempre fez alguma coisa, você sempre trabalhou, você sempre se esmerou, você sempre fez alguma coisa para que as coisas mudassem o seu rumo. E agora existe um vírus aí fora, invisível, e a única coisa que você pode fazer é tentar se proteger, e você não pode atacá-lo. E de repente você pensa: e agora eu vou fazer o que? Deus está te dizendo: aquietai. Parem de lutar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Por incrível que pareça, nós estamos falando de algo de fato mundial. Essa não é uma aplicação apenas para você que está me assistindo nesse momento. Não é algo assim: olha, aquiete-se que o seu emprego vai estar seguro, né? Aquiete-se que esse problema pessoal que você está enfrentando. Esse é um recado de Deus para a humanidade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Meu querido, descansa o teu coração. Descansa o teu coração nesse momento. Eu gostaria de conclamar você a isso, a descansar. Se você confia, se você crê num Deus todo-poderoso, se você sabe que os céus são os céus do Senhor, que os céus e a terra não podem contê-lo, como diz a palavra do Senhor, aquele que se curva para ver o que se passa no céu e o que se passa na terra. Como eu já falei algumas vezes, olha, o nosso planeta é um dos menores planetas. Existem planetas que, se nós quiséssemos viajar até eles, nós precisaríamos viver milhões de anos e ainda assim viajar na velocidade da luz para chegar até eles. O universo, o espaço sideral é imenso. Nós não temos nem noção do que existe por aí. E esse Deus, Ele se importa com você. Esse Deus que criou tudo isso. Eu quero te dizer, tudo está debaixo do controle dEle. Descansa o teu coração. Acalma o teu coração. Porque por mais que nós não venhamos entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, né, e o que será do nosso futuro, eu posso te dizer uma coisa. Uma certeza nós temos: nós servimos a um Deus que tem todo o poder. Eu quero finalizar com uma frase de Elizabeth Elliot, que diz o seguinte: você nunca entenderá por que Deus faz o que faz, basta crer nele, e isso é tudo o que é necessário. Aprendamos a confiar nele como ele é. Descansa o teu coração. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está. Eu gostaria de orar com você. Grandioso Deus e Pai, nesse momento nós estamos diante de Ti. Um momento atípico, completamente diferente de tudo que já vivemos. Coloco diante de Ti, ó Deus, os nossos telespectadores, pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. E eu peço que o Senhor venha trazer paz, graça, tranquilidade ao seu coração. Derrama do Teu bálsamo nesse momento. Pessoas que estão ansiosas, ó Deus, sem saber o que será do seu trabalho, pessoas que estão ansiosas com medo de adquirir o vírus, o coronavírus, pessoas que estão nesse momento, ó Deus, sem saber o que fazer. Te peço nesse momento, vá ao seu encontro, ó Deus, e traga a paz ao seu coração.
como diz a tua palavra lá em Filipenses capítulo 4, que essa pessoa possa descansar em ti, ó Deus, e que o versículo 7 possa ser presente na vida dele. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guarde os corações, guarde as emoções, guarde a mente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, mas confiamos no Senhor, descansamos em ti, porque tu és, ó Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, em nome de Jesus.